todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dar continuidade ao culto, onde o Senhor aqui tem nos colocado, né? Porque diz a palavra que se a obra for de homens, ela se disfará. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos trazido para que possamos nos reunir, cultuar a Ele e dar lugar para que Ele venha a completar, continuar, iniciar para alguns a obra que Ele tem na vida de cada um de nós. Amém? Assim sendo, vamos à oração inicial. Irmão evangelista Giovanni, pode fazer essa oração inicial, irmão? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Pastor Jesus Cristo, irmãos. Boa noite. Pai, Senhor. Pai, Senhor. Pai, Senhor. Boa noite. Pai, Senhor. Amém. Graças a Deus. Ó Deus que fez o céu e a terra, diante da Tua presença estamos nesta noite, por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor que tem tido de nós misericórdia, e a Tua mão, Senhor, tem nos alcançado de forma de muita grande compaixão. O Senhor tem usado as nossas vidas, tem tido de nós, meu Deus, misericórdia. E o Senhor tem visto, Senhor Deus, como nós temos caminhado na Tua presença, mesmo vivendo nesta terra remota, onde o pecado, meu Deus, tem se multiplicado, onde a maldade, meu Deus, cresce, aonde, Senhor Deus, poucos fazem pouco caso por Ti, mas em meio a esta grande devastação humana, em meio a este grande colapso, Senhor, o Senhor tem um povo que foi adquirido a preço de sangue. O Senhor tem a menina dos Teus olhos. O Senhor tem um povo que tem Te buscado, tem, meu Deus, renunciado à vida em prol do Evangelho, em prol de Cristo, mesmo sabendo que isto lhes causará alguns danos, meu Deus, até mesmo sentimentais. Ó Senhor Deus, mas o Senhor tem nos proporcionado o privilégio de ter a companhia fiel de um Deus que não falha, de um Deus que age com soberania, de um Deus que está sentado em um alto e sublime trono e que se inclina para ver o globo terra. Deus que está nas alturas, os céus é o Teu trono e a terra é o escabelo dos Teus pés. Senhor, estamos aqui, pois o Senhor tem nos trazido, o Senhor tem nos dado a riqueza de poder desfrutar das beatitudes de Tua palavra santa, imensuráveis promessas que o Senhor tem feito ao Seu povo, não obstante, Senhor, o sofrimento que temos tido neste mundo sombrio e tenebroso, mas estamos esperançosos e aguardando pela vinda do Senhor Jesus Cristo, que daqui muito em breve, meu Deus, num abrir e fechar de olhos, estaremos nós nos ares, meu Deus, para encontrar com aqueles que serão ressuscitados pelo poder divino, pela glória de Cristo. Pois o Senhor bem disse a Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Não te disse eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Senhor, estamos aqui a lhe aguardar, Senhor Deus. Como diz no livro de Apocalipse, finalizando, meu Deus, praticamente o texto sagrado, disse o apóstolo João, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Deus forte como o nosso Deus, não há outro. Somente Tu és o grande rei, o que reina, o que domina, o que prevalece. O Senhor se fez conhecido, os caminhos do Senhor em justiça. Com mão forte, com braço, meu Deus, estendido, o Senhor arrancou o Teu povo da terra do Egito, da terra da escravidão, e os dirigiu até uma terra que emana leite e mel. Nós, meu Deus, como igreja eleita do Deus vivo, estamos aqui pela promessa que Cristo nos fez em João 14, e ao Pai preparar lugar e outra vez retornar. Mas bem disse o apóstolo Pedro, Senhor, que o que não faltaria era escarnecedor quanto a esta promessa. Mas nem olhando para a esquerda e muito menos para a direita, estamos aqui, Senhor, em buscando a reta justiça, em andar nos caminhos da justiça, nos caminhos da verdade, desviando-nos do mal, daquilo que tem sido aparentemente, meu Deus, bom aos nossos olhos, mas é um laço, meu Deus, de perdição e ruína. Mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, estamos vivendo nesta terra, aguardando pela vinda do Senhor. Sabemos que estamos aqui, Senhor, não porque somos bons e nem muito menos por mérito de cada um de nós, mas a Tua graça que nos faz estar juntos. É o Teu muito amor com que o Senhor tem nos amado, que tem nos feito aproximarmos, meu Deus, em espírito diante de Ti. Senhor Deus, concede a Tua graça nesta noite. Abunde em cada coração, Espírito Santo, o consolo do Senhor. Aqueles que estão, meu Deus, fracos, desanimados, entristecidos ao longo da caminhada, meu Deus, porque vem tantas situações adversas, contrárias. Meu Deus, tanta maldade, tanta injúria, tanta injustiça. Olha as calúnias, meu Deus, que Teu povo tem sofrido. Olha as ameaças. Olha, Senhor, as perseguições que cada um tem sido submetidos, meu Deus, a estarem. Mas nós estamos, meu Deus, aqui, porque nessa última era, em que antecede a volta do Senhor, estamos a proclamar o juízo vindouro, porque são as sãs palavras do Senhor que estão sendo ditas a todo este mundo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, eis que o Senhor tem dito. Mas poucos têm notado, meu Deus, a voz do Teu Espírito Santo ecoar ao coração. Fala, Deus, suavemente nesta noite, para que Teu povo compreenda as grandezas, Deus, do Teu poder, da Tua palavra, Senhor. Não nos deixa, meu Deus, em rastro de sombra de dúvida alguma com respeito às santas sagradas escrituras. Por Ti foram inspiradas e foram escritas para o aviso nosso, para os tempos determinados, já dantes ordenados, para que o homem habite conforme o limite de sua habitação nesta terra, para que, tateando, pudesse encontrar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, porque no Senhor vivemos, nos movemos e existimos, como está escrito em Sua palavra, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero retumbar o mundo espiritual neste momento, porque estamos, meu Deus, em guerra. Declaramos guerra quando nós confessamos a Cristo. O inferno, meu Deus, tem se levantado à torta e à direita para tentar parar a Tua igreja, mas disse Jesus que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Tua igreja. Senhor, sabemos que o mundo espiritual é dinâmico, é organizado, ele age, meu Deus, de forma inteligente, mas maior é o que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Estamos aqui no mundo, mas não somos do mundo. Fomos resgatados deste mundo para viver para Cristo e viver não mais para nós, mas para o Filho de Deus que nos amou e nos chamou, sendo assim predestinados por Ti, meu Deus, para esta hora e para a salvação de nossas almas. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, encarecidamente eu peço que o Senhor se compadeça de cada um de nós.
Não deixa o orgulho tomar conta de mim. Não deixa a soberba entrar no meu coração, Senhor, no coração de nenhum dos meus irmãos que está, meu Deus, neste culto. Ó Deus, em espírito e em verdade. Não deixa, Senhor, ensoberbecermos por pensarmos que os dons celestiais nos torna ser melhor do que qualquer homem que esteja vivenciando no mundo do pecado, dominado pelo pecado. Muito pelo contrário, Senhor, nos faça ter uma mente semelhante à mente que teve um dia o pensamento de Elias, dizendo: ser homem sujeito às mesmas paixões que nós. E sendo homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele orou e o céu cerrou e não deu chuva durante 3 anos e meio. Deus, mas quando ele orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. A orvalho caiu do céu. Pai, eu te peço no nome de Jesus Cristo que o Senhor venha nos ensinar, meu Deus, os teus mandamentos, a estar bem no nosso coração, para que pratiquemos, meu Deus, com sinceridade, não como muitos que ganham para falsificar o evangelho, antes na presença de Deus, falando com verdade e com sinceridade, não como para agradar aos homens, mas sim a Deus que nos chamou e nos destinou para este propósito de estarmos nesta última era a pronunciar as palavras do Senhor. Deus, que o Senhor venha encher o coração dos irmãos nesta noite para sentir a tua presença poderosa, porque o Senhor está no meio do teu povo, e quando o Senhor está no meio do teu povo, meu Deus, o mover de Deus é pleno, é constante, evacua os corações e adentra, meu Deus, ao mais íntimo de cada um, para convencê-los que o Senhor fala, que o Senhor está no meio do teu povo e que o Senhor não desamparou totalmente ao seu povo, como muitos pensam e imaginam, mas o Senhor está conosco, como diz em sua palavra santa, até a consumação dos séculos. Pai, eu te agradeço assim no nome de Jesus Cristo por esta humilde oração, e que tuas palavras venham cada vez mais fluir em cada vida, e o teu Espírito Santo penetrar com águas cristalinas e como águas que venham fluir para a vida eterna em cada vida nesta noite, em nome de Jesus. E assim agradeço a minha grande oportunidade no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Dando continuidade, culto, onde as oportunidades são distribuídas, e também que cada um atente para que, ao estar a oportunidade, não venha exagerar ali no tempo, a não ser que realmente o Senhor esteja conduzindo, falando. Amém, para que o maior número de irmãos possam, assim, também, segundo a vontade do Senhor, ter a oportunidade. Glória a Deus por isso. Senhor, seja louvado. Irmão Felipe, evangelista, está com oportunidade, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Pai do Senhor. Glória a Deus. Estou hoje aqui com a companhia especial do Rei Davizinho. Estou aqui ao lado dele, aqui, participando desse culto a Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos compartilhar um mistério que estava hoje pela manhã meditando em Gênesis 26. 26, vamos ali a partir do versículo 2. Gênesis 26, 2 diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra,
e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei a tua semente todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aleluia. E nessa passagem, irmãos, vemos aqui Isaac recebendo uma ordem de Deus, como ao longo de toda a história da humanidade, essa máxima que o Senhor pede a cada homem, a cada mulher que vem para a presença dele, de se apresentar, se alistar no exército. Eis-me aqui, como vemos que todos os servos fiéis ao Senhor, quando o Senhor chamava, as suas respostas eram iguais: eis-me aqui. E apareceu-lhe o Senhor a Isaac e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Sabemos que há muita prefiguração, muita alegoria na palavra, e que o Egito simboliza aqui o mundo, né, irmãos? E quão grande é a necessidade de estarmos separados. Em Hebreus vemos a palavra que diz para buscarmos a paz, aleluia, e a santidade, da qual sem ninguém verá Deus. E a santificação sabemos que significa separação. Quanta mistura vemos hoje no Evangelho, né, irmãos? Até mesmo daqueles que estão dentro de templos, dentro de igrejas, mas continuam descendo ao Egito. E aqui vemos uma ordem do Senhor ao seu servo para habitar na terra que ele disser. Aleluia. Quão grande é a importância, irmãos, de estarmos andando na direção do Senhor, para que não sejamos levados por qualquer vento, por qualquer engano, descendo a lugares, saindo, entrando, falando ou calando em momentos no qual ele não mandou ou não deu a direção. Peregrina nesta terra, no versículo 3. Ou seja, fique de passagem, saiba que está de passagem. Sabemos que ali em Hebreus também encontramos ali, se não me engano, versículo 11, versículo 10, capítulo 10, falando: e confessavam que eram forasteiros e peregrinos nesta terra. Por misericórdia, o Senhor tem aberto os nossos olhos, e a cada dia mais que abre os nossos olhos, para que possamos ver a realidade deste mundo, irmãos. Vemos que não desejamos verdadeiramente nada desse mundo. O pecado que tanto se maqueia para produzir uma aparência de prazer, uma aparência de satisfação, gera separação do nosso Deus, gera morte. Este mundo pecaminoso e caído, mundo de tristeza, de violência, de mentira, de engano, de decepção, de vaidade, de qualidade daquilo que é vazio, porque a vida só se encontra em Deus, e nisso nos regozijamos e dizemos que somos peregrinos e forasteiros. Quantos que se embaraçam em questões de política, de nação, e enxertam isso no seu coração, homens carnais e terrenos, irmãos. Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Aleluia! Vemos um homem que estava com ouvidos abertos para poder ouvir a palavra. Aleluia! Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E capítulos mais atrás, irmãos, se eu não me engano, aqui no 17, vemos a ordem quando o Senhor
muda o nome de Abraão ali no capítulo 17 e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porém o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Vemos aqui, irmãos, em toda a Escritura um relato de um Deus que nos convida a andar em sua presença e só pede em troca a obediência, a fidelidade de um coração limpo na presença dele. E ele põe o conserto aqui já prefigurando, aleluia, esta circuncisão na carne, como diz ali em Romanos 2, versículo 29, se não me engano. O circuncidado não é o circuncidado na carne, mas aquele que é circuncidado no coração. Somos israelitas adotados, aleluia, enxertados na videira. E o mistério de um novo nome, de um novo nascimento, já se dá aqui desde os primórdios do concerto e do pacto do nosso Deus com o homem, irmãos. Mas é necessário andarmos na presença dele e ser perfeito dentro da nossa imperfeição, mas num coração desejoso de buscar a ele, numa mente esclarecida pelo reconhecimento de que somos fracos e dependentes dele. Aleluia! No versículo 14, ali no capítulo 17, diz assim, vem no 13 também: com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Estará o meu conserto na vossa carne por conserto perpétuo, e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu conserto. Sabemos que a porta é estreita. Jesus, no seu evangelho, diz que apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz à vida. Circuncisão significa um ato cirúrgico, irmãos. E aqui já na carne do homem simbolizava o que Cristo veio fazer como sacrifício na cruz, nos dá o acesso à circuncisão do Espírito Santo em nossos corações, arrancando aquela carne em excesso, aquela carne que é uma membrana que envolve o coração, trazendo a dureza, trazendo a insensibilidade ao Espírito Santo, irmãos. E vemos a necessidade de sermos circuncidados aos olhos do Senhor, não estarmos no Egito, estarmos na direção de Deus. E aí no versículo 4 do capítulo 26, o Senhor me traz aqui até uma fórmula, porque ele diz assim: e multiplicarei e darei as terras, multiplicarei a semente, darei as terras, e em tua semente serão benditas. O Senhor, ele quer nos multiplicar, irmãos. Multiplicar a nossa alegria, os dons espirituais, as experiências na presença dele. Multiplicar a nossa comunhão, a intimidade do Espírito Santo, a porção do Espírito, a porção do amor, a porção da fé, a porção do domínio próprio, para que possamos resistir às ciladas astutas do inimigo no dia mau e, havendo passado tudo, permanecermos firmes na presença do Senhor. Até quando, irmãos, ainda seremos em muitas das circunstâncias vagarosos? Que possamos injetar esta palavra e este entendimento em nosso coração para recebermos a multiplicação, recebermos a terra, recebermos a bênção. Aleluia! E no versículo 5 diz o segredo para tal a receita: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Abacuque, cheio do Espírito Santo, no capítulo 3, ele diz, aleluia, imagina um coração deste homem no momento em que pelo Espírito ele diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide,
Todavia eu me alegrarei, todavia eu obedecerei à voz do meu Deus, porque buscamos ao Senhor pelo que Ele nos revela da sua essência, do eu sou que sou, e não pelo que Ele pode nos dar, mas todavia também por consequência, aleluia, Ele veio para nos dar vida e vida abundante, e nosso Deus é abundante em todos os sentidos. O nosso Deus, como Ele me deu essa frase cultos atrás, por misericórdia, nosso Deus não é Deus de parcialidades, mas de completudes. Todavia, obedeça à voz do teu Deus. Assim como Daniel obedeceu à voz do Senhor e não desejou se contaminar com os manjares, mesmo que a sua vida sofresse risco de morte. Aleluia! Não façamos como Saul, que mesmo tendo recebido a ordem de Deus, teve o seu coração endurecido, foi ludibriado pela raiz do orgulho e da soberba, que acha, que sabe, que detém os próprios caminhos. A palavra diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e arrependido na presença dele, irmãos. Aleluia! E que possamos injetar essa palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti, para obedecer a tua voz, para receber a circuncisão do teu Espírito Santo, para não descer ao Egito, para estar na terra em que tu nos disser. Aleluia, somos peregrinos e forasteiros nesta terra, irmãos, pela glória do Senhor Jesus, nos fazendo mais do que bem-aventurados. Eu agradeço essa rica oportunidade, em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. A Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém, irmãos. Evangelista, missionário Daniel, está com oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor. Igreja. Pai do Senhor. Passa Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, abrirem no livro de Hebreus, capítulo 3. Por favor. Hebreus, capítulo 3. Amém. Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais do vosso coração, como na provocação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje,
Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aleluia, irmãos. Amém. Podemos ver aqui que Cristo é fiel à sua palavra, né, e sendo o único digno de toda a honra e glória. Mas aqui o Senhor nos exorta, né, me tocou bastante a mensagem aqui, que repete-se 2 vezes no versículo, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Né, irmãos? E muitas das vezes a gente pode cair aqui, estamos sujeitos, né, somos falhos, pecadores, a cair no engano de que endurecer o coração é virar as costas completamente ao Senhor, né, desacreditando em tudo que o Senhor tem operado e tem nos dado a oportunidade de presenciar. Né? E muitas das vezes não, irmão, endurecer os nossos corações quando não estamos permanecendo firmes, quando não estamos buscando, né, quando não estamos, como diz aqui, exortando uns aos outros, né, para que nenhum de nós sejamos enganados pelo pecado, né, irmão? Então, a própria palavra nos ensina que nem as conversas devem ser conversas vãs, né? Então, já demonstra a seriedade das coisas do Senhor, já demonstra a importância, né, o temor, a reverência de que é necessário a todo tempo estar em vigilância, né? Como diz a palavra, a todo tempo devemos estar em jejum e oração, porque muitas das vezes ali no engano de vou ver aqui uma TV, vou fazer isso aqui agora, vou fazer aquilo, coisas que muitas das vezes parecem que não desagradam ao Senhor, mas ao mesmo tempo não nos edificam, né? E muitas das vezes, por parecer que não desagrada ao Senhor, mas não nos edificam, a gente acaba dando lugar, agora eu vou fazer isso, não, vou ver só um filme aqui, outro filme ali, e nisso o coração vai se esfriando, porque ou estamos mantendo a chama do Senhor acesa em nossas vidas, né, buscando ao Senhor, fazendo a sua vontade, ou então estamos dando lugar à nossa carne, né, irmãos? Então, muitas das vezes essas pequenas coisas que podem parecer que não desagradam ao Senhor, mas tomam a nossa... a gente dá lugar à nossa carne, né? Muitas das vezes nos esfria, muitas das vezes não toma o nosso tempo de entrega ao Senhor, e aos poucos vai endurecendo o coração, não entrando, deixando até as brechas para que, como o Senhor já nos exorta bastante aqui, o demônio não tem nada a ver, né? Não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não me atrapalha, né, irmãos? Então, assim podemos ver aqui que o Senhor traz aqui o exemplo de que no Egito viram, né, durante 40 anos, viram diversas maravilhas, viram o Senhor operando, viram a transformação ocorrer pelo Espírito, né, por Deus, né, verdadeiramente, não pelo homem, mas mesmo assim não resistiram ao pecado, não permaneceram firmes, né, tendo ali praticamente ninguém adentrado à terra prometida. Né, irmãos, e assim o Senhor tem feito com nós, tem nos dado o privilégio de abrir os nossos olhos, né, abrir as nossas mentes, descauterizar, nos permitindo ouvir a voz do nosso bom pastor, né, mas mais do que ouvir, precisamos reconhecer e seguir a sua voz, né, irmãos? Então, que possamos refletir como diz a própria palavra, né, cada um examine-se a si mesmo, né? Então, que possamos nos examinar, possamos analisar aonde eu posso entregar mais a Deus, porque sempre temos mais tempo para Deus, né? É questão de prioridades, né? E a reflexão que o Senhor deu a mim, né, e compartilho com os irmãos, qual é a prioridade que eu tenho dado? A minha carne, a minha vontade ou ao Senhor? Né? E a prioridade não necessariamente é a primeira coisa, né? O acordar
fazer uma oração, fazer um estudo, mas o restante do meu dia esqueço do Senhor, né? Então não tem sido prioridade, por mais que seja a primeira coisa do meu dia, né? Então que possamos nos autoexaminar e ficar com a passagem final ali do versículo 6, né? Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos a confiança e a glória da esperança até o fim, né? Então que sejamos a casa do Senhor, né? Como a palavra já nos exorta, que a igreja somos nós, né? Mas somente se nos permanecermos firmes, conservando o Espírito Santo em nós até o fim, né? Como também a palavra já nos exorta, se é que o Espírito Santo habita em nós. Então que possamos ter essa reflexão, que possamos nos colocar como sacrifícios vivos diante do Senhor. Cristo se crucificou por nós, se botou ali como sacrifício vivo, para que cada um de nós podemos ser salvos dos nossos pecados, né, irmãos? Mas nascemos no pecado, né? A carne é fraca, a carne deseja as coisas do mundo, né? Então é necessário nos sacrificarmos também, renunciando à nossa carne, abdicando das nossas vontades, para que Cristo possa nascer em nós, né? Como diz lá em 2 Coríntios 14:15, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Então que possamos morrer com Cristo, né, irmãos? E permitir que Ele viva em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossas ações, né, verdadeiramente resplandecendo a luz do Senhor nesta terra. Amém, irmãos? Então, até que o Senhor me deu, agradeço a rica oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Como o irmão Felipe trouxe em Gênesis, né, a receita, a fórmula, né, é obedecer, e aqui também não diferente, né, porque o arrependimento, a conversão, né, a caminhada, ela depende da obediência que está associada ao crer. Quantos dizem que creem? Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu tenho Deus, aí tenho minha religião, já tenho. Só que não obedece. E até a obediência provém da capacitação que Deus dá à medida que o homem quer, à medida que o homem dá um passo, à medida que o ser humano, além de querer, de desejar, de confessar, de se arrepender, ele quer e deixa o Espírito Santo mover de maneira que ele venha a edificar, a crescer, a aperfeiçoar a obra de Cristo na sua vida para a regeneração. E vemos, né, irmãos, que a regeneração, a palavra é tudo. Não tem como ser regenerado, não tem como ser santificado, não tem como ver a Deus se não houver obediência, se não houver palavra, meditação, se não houver oração. Há todo um conjunto que todo ele é espiritual. E espiritualmente nos move nesse mundo enquanto estamos aqui na carne. Não que sejamos carnais, ou não que devamos ser, mas até a obra que o Senhor nos dá, até a obra que o Senhor nos dá a fazer em estender as mãos ao próximo, também são coisas espirituais. Por isso devemos ficar atentos, não somente àquele ou sobre aquilo que o Senhor tem nos colocado e proposto ao estender as mãos, mas permanecer firmes em oração, clamando um pelos outros, né, irmão? Inclusive, já vindo com uma exortação a orar pela irmã Rose, que os irmãos viram o movimento aí que o Senhor fez através dos irmãos, em estender as mãos, né,
A igreja aí os irmãos foram convocados a estender em orações, e pela manhã, não sei se mudou aí o quadro, mas pela manhã o irmão Tadeu estava com uma previsão de fazer uma visita lá da parte do Senhor para orar. Ele foi informado que a irmã Rose, desde sexta-feira, 2 dias, saiu com 3 filhos e não retornou. Então, mudou alguma coisa, evangelista Tadeu? Teve alguma informação? Até o momento, não. Não está saindo o som. O som não saiu. Amém, irmãos. Então, apenas para tentarmos em oração, aclamarmos, porque não sabemos. Ele falou que não aqui, digitou. Falou que não sabe, não teve nenhum retorno. Eu botei o fone aqui, estão me escutando? Alô? E assim tantos outros que eu creio, né, irmãos, que alguns irmãos fazem aí até o irmão Tadeu entrou com outro número, com outro login aí, quer falar alguma coisa? Evangelista Tadeu. Boa noite. Boa noite, agora. Estamos escutando agora. Com eco. Baixando aqui o outro aparelho aqui. Então, até o momento não tive nenhuma resposta. A irmã lá, que é vizinha, não entrou mais em contato. Só ali na parte da manhã mesmo. Não sabe se ela tem esse costume. O irmão Felipe conheceu ela bem longe da casa dela, onde ela estava com os filhos, né? Realmente, são muitos dias, né? Mais de 2 dias, só se ela chegou e não fomos avisados aí, os irmãos que têm contato com ela. Mas apenas a exortar, a orar. A exortação que o Senhor tem nos dado é a palavra de conserto. O Senhor quer nos consertar, quer que nós atentemos, porque faz parte dos mandamentos dele, de amar o próximo como amar a nós mesmos, e nós dizemos que obedecemos e temos a Deus. No entanto, não seguimos os seus mandamentos, a sua vontade, os seus ditames. E muitas vezes, mesmo que ouvindo assim as palavras dele, somos vagarosos, deixamos para amanhã, deixamos para depois. Quando vai ver, já passa ali, pode passar até de 1 dia, 2, quantos forem, de orar, e uma oração vai enfraquecendo na oração, vai enfraquecendo ao examinar a palavra, vamos enfraquecendo espiritualmente, irmãos. É o quanto que tem que ser ao contrário. Fortalecer cada vez mais firmes, porque quando nós conhecemos ali a esposa, o marido, quando alguém conhece alguém nesse mundo, na terra, quando eles convivem, eles passam a ter uma relação mais íntima, de amizade. Isso no mundo, quanto mais o que diria Deus. Se desde quando eu confessei a Deus, a Jesus, aceitei a Ele como meu Senhor e Salvador, me arrependi da minha vida pregressa, e desde isso, então, não houve um conhecimento maior de Deus, através da sua palavra, das suas escrituras, se não houve uma intimidade, se não houve uma oração fervorosa, se não houve um jejum, se não houve, como é que eu quero crescer e dizer que conheço a Deus, que tenho Deus no meu coração? Se eu não amo ao próximo, se eu não amo a mim mesmo, e digo que amo a Deus acima de todas as coisas, digo que busco a Deus, não, eu busco. Estou buscando, hein? Igual uma irmã, uma irmã já conhecida, aí, até parente, ela, primeira coisa, já se defendendo, se justificando, que buscar. Não, eu busco a Deus, eu estou buscando, estou indo à igreja. Participar de culto não é buscar Deus, não, irmãos. Faz parte também. E desde que o Senhor esteja falando nos cultos. Porque a fé vem
pelo ouvir a palavra de Deus. Se Deus está falando, a fé pode ser aumentada se eu receber a mensagem de Deus, se eu receber e obedecer, porque em Romanos 1:5 fala que a obediência que provém da fé, e lá no último capítulo 16 também usa o mesmo termo, ao qual já algumas vezes foram citados, e o objetivo da fé é a salvação, né? Você ter coisa que hoje já foi falado, se eu não me engano foi na oração, o irmão falando aí que Deus não... muitos buscam a Deus para ter coisas e não buscar a Deus pelo que Ele é, o seu eu sou. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo, chamados santos, separados, peregrinos, forasteiros, como o Senhor tem falado aqui hoje pela boca do irmão. Estamos de passagem, somos estranhos, devemos ser estranhos dessa terra, não para agora eu vou ser igual muitos grupos, tribos são estranhos. Tem lá o punk é diferente, o outro roqueiro é de um jeito, o pagodeiro é de outro, cada um tem uma marca, uma distinção, uma maneira de se vestir, de falar. Alguns causam estranheza. Uns o corpo já virou letreiro que não vê mais a pele, é só tatuagem, quarto língua, quarto orelha. Estão sendo diferentes. São estranhos. Parecem de fora, mas não são. Fazem parte desse mundo. Apenas uma distinção de grupos, de tribos. E o Senhor nos chamou para fazer parte da nação eleita, para fazer parte da cidade celestial, filhos de Deus, sacerdócio santo eterno. Aleluia. Por isso que enquanto estivermos nessa terra, o Senhor fala, seremos peregrinos e forasteiros. Porque se nos entregarmos verdadeiramente buscando e dando lugar em primeiro na circuncisão espiritual do coração que o Senhor tem falado no dia de hoje, nós mesmos começaremos a sentir esse desejo, essa vontade de cada vez se parecer como Deus quer, não como o mundo quer. Não trazendo os meus hábitos, os meus costumes que eu tenho desde pequeno. O que tem isso? O que tem aquilo? O que tem eu me vestir assim? Deus olha para o coração. São jargões que muitos e muitos já estão dentro das igrejas que se dizem dele. Muitos no engano, enganando e sendo enganados. Não procuram intimidade com o Senhor, não procuram examinar a palavra, não procuram colocar o coração verdadeiramente em sinceridade, rasgando quando falar com Deus. Confiam em homens, confiam no Egito. Desculpe, irmãos, eu estou com garganta ainda pegando mesmo. Vou tossir algumas vezes, querendo o Senhor também não. E o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, se afastarão da fé verdadeira que vem de Cristo. Todos dizem que tem fé, mas a fé que vem de Cristo nos faz andar com Ele, para Ele, dando ouvidos, muitos, né, nesses tempos, desde então, de que foi escrito até hoje, continuam cada vez mais dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E os espíritos enganadores e doutrinas de demônio não são as religiões onde pregam entidades e os próprios demônios se manifestam, não. Muitas vezes esses estão com a placa dizendo que são evangélicos, que são cristãos, estão pregando doutrinas estranhas ao Senhor, enganando e sendo enganados, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E disse o Senhor, certa vez, que são laços do diabo, seta enviada que atinge a muitos e muitos, cauterizam, trocam o certo pelo errado. Estão selados pelas trevas, estão em trevas. A luz de Cristo ilumina. Se eu digo que conheço a Deus, mas não vivo como Deus quer,
Como é que eu quero? Eu quero bênção ou eu quero pão multiplicado? Multiplicação dos pães foi feita, muitos continuavam atrás de Cristo, muitos querendo cura, muitos querendo muitas coisas, mas querendo o próprio Deus são poucos. Querendo o próprio Jesus, pelo amor que Deus teve por nós, são poucos. Aleluia. Se o Senhor quer fazer, mudar, transformar de maneira única, gloriosa, tremenda, numa experiência pessoal, individual, mas se nós ficarmos no achismo, não emitindo opiniões, baseado naquilo que ouvimos, naquilo que conhecemos, até mesmo que está sendo falado aqui, irmãos, anotem os versículos, ajoelhem e perguntem ao Senhor. Somos falhos. A obediência da verdade. Por isso muitos incrédulos, desobedientes, porque são incrédulos. Não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, como é que eu sou incrédulo? Crer não se trata apenas de acreditar. Eu digo que creio se eu não estiver vivendo, se eu não estiver buscando dar lugar para viver segundo o que Deus quer, é engano. Aleluia. Parar aqui, irmãos, para dar continuidade às oportunidades, segundo a vontade do Senhor, para honra e glória do santo nome dele. Irmão Tadeu, evangelista Tadeu, está com a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do nosso Senhor Jesus a todos da igreja, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos escutando? Aleluia. Glória. Aleluia. Irmãos, possamos abrir aqui em 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 2, já digo o versículo, antes, agora com o áudio aqui funcionando. O Senhor, Ele realmente faz os mistérios dele conforme a vontade dele, e muitas das coisas dos mistérios do Senhor não compreendemos no princípio. Se assim não buscarmos a Ele, também não conseguiremos compreender aquilo que o Senhor tem feito e quer que venhamos buscar cada vez mais com Ele. E o Senhor, Ele nos prova, irmãos, a todo momento. E o Senhor tem falado com todos nós aqui. Essa busca incessante por mais intimidade com o Espírito do Senhor. Mais intimidade para conhecer os seus mistérios, os seus pensamentos, os seus caminhos. Por mais que sejam muitos mais altos do que os nossos. Mas se estivermos com Ele, fazendo a sua vontade, buscando a Ele, mesmo com as nossas falhas, e são muitas, cada irmão aqui sabe, examine-se a si mesmo. E a palavra, primeiramente, ela corta para aquele que fala. E o Senhor tem mostrado isso cada vez mais, se estivermos atentos à sua voz. E Ele tem requerido isso de todos nós, para que venhamos compreender que se não for pela sua graça, pelo seu Espírito, não entenderemos. E assim, buscando como o Senhor tem ensinado e exortado desde o princípio da caminhada, por mais batendo a cabeça por diversas vezes, buscando a direção nele em todas as coisas, nem sempre em todas, sendo sincero com os irmãos, mas tentando buscar a direção em Deus, em tudo aquilo que venho fazer.
Busquei a direção no Senhor daquilo que o Senhor queria que viesse a ser feito. E o Senhor deu a direção de ir onde o pastor abriu aí para todos. Só que deixei para falar com o irmão muito mais para frente daquilo que deveria ter sido falado antes, já acreditando em algo que não era para acreditar, é para ser feito, para ser falado, como o Senhor tem exortado através do nosso irmão Wellington, para não sermos vagarosos. Então não presumir certas coisas, e sim agir, e sim fazer. Acreditei que já estava tudo certo, até mesmo por mim mesmo, por já ter sido dado uma direção de ser feito. Mas o Senhor requer, irmãos, que estejamos sempre vigilantes e atentos à sua voz e fazer aquilo que apraz a Ele, buscando, como o Senhor falou desde o princípio hoje, em andar com Ele, em oração, em jejum, em exame da palavra, em retidão a Ele. E assim, uma vez dada essa direção, me apoiei nisso e deixei de lado. Assim o Senhor ontem à noite, na verdade ontem não, hoje na madrugada, que eu fui dormir tarde, o Senhor me deu 2 sonhos. Na verdade, um creio que nem sonho foi. Foi tão real que não creio ser um sonho. Mas um sonho que andava, ia para um lugar desconhecido, caminhava por este local, e era um terreno grande, e estava rodeado de polícia, este terreno, e ali estava tranquilo, caminhando, com uma Bíblia na mão, procurando o local ao qual eu deveria ir. Sendo que do nada, os policiais foram embora e vieram um outro povo, armado, vestidos de preto. E na minha cabeça, ali no sonho, eram milicianos. E um em si olhava para mim, querendo fazer algo comigo, mas não fazia. Apenas olhava, sorria, mal encarado, mas não fazia nada. O Senhor foi me recordando ao longo do dia este sonho. E ele não pôde assim fazer nada, e via que estava com uma Bíblia na mão, andando por ali, sem saber para onde ia, mas ele não pôde encostar em mim. E saí deste sonho, desta parte deste sonho, fui para um outro local, aonde chegava numa casa vazia, sem ninguém, e adentrava esta casa, num local onde eu não conheço, numa comunidade. E logo depois chegava um irmão, depois outro irmão a este local. Lembro-me que conversávamos, mas não lembro o conteúdo da conversa. E depois deste sonho houve algo bem diferente, ao qual o Senhor já me fez passar por uma vez, mas dessa vez foi muito mais intenso, onde eu dormia e acordava com uma opressão muito forte, e algo queria me sufocar e não me deixava falar, e levantava, tentava ajoelhar e não conseguia, e teve uma hora que conseguia ajoelhar, mas não saía uma voz. Tentava gritar ao Senhor, clamar ao Senhor, repreender, e não conseguia falar uma só palavra, e cutucava minha esposa e ela não acordava, e cutucava e ela não acordava, e até um momento que mexi nela forte, ela acordou, olhou para mim, virou por outro lado e voltou a dormir. Até que o Senhor ali neste sonho, visão, não sei, irmãos, foi muito real, deu graça, eu consegui abrir a boca ali e clamar ao Senhor a intercessão. E assim saiu a voz, mas logo em seguida veio de novo esta opressão, porém com mais força dada ali ao Senhor. Logo repreendi, isso ali saiu. E voltei a dormir, só que eu já estava dormindo.
e fiz tanta força que acordei com a garganta um pouco ruim, de tão real que foi. Notem que a minha voz está um pouco areada, podemos dizer assim. E trocando mensagem com o irmão fala uma última frase, a qual eu respondo só assim: barreiras, porque me veio um versículo a qual eu não compreendi na hora, e o Senhor me fez meditar um pouco antes agora aqui do culto, em 1 Tessalonicenses 2, versículo 18. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. E eu fiquei perguntando ao Senhor: Senhor, foi falha minha? Senhor, o que fiz de errado? Senhor, o que tenho feito? Que necessito ainda mais buscá-lo e fazer cada vez mais conforme a sua vontade, o seu querer? E o Senhor me deu esse versículo, e a partir do momento que comecei a meditar neste versículo, o Senhor me levou ali em Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Não era a vontade do Senhor, não tinha autorização do Senhor. Porém, irmãos, mesmo quando o Senhor nos dá uma direção, se não estivermos buscando Ele incessantemente, se não estivermos alicerçados nele incessantemente, buscando o entendimento e fazer a sua vontade a todo momento e instante, em batalhar, em fazer a sua obra a cada momento, o inimigo pode impedir o mover em nossas vidas e para a vida do próximo, a qual ele quer fazer a obra. Porque Satanás, ele anda ao nosso derredor a todo momento, esperando uma só brecha para tragar, e assim a permissão do Senhor, porque não buscamos como deveríamos buscar, pois somos vagarosos, como fala em Romanos 12, 11. Somos muito vagarosos, irmãos, porque achamos que é da nossa forma, da nossa maneira, e quando é da forma do nosso Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Mesmo com a direção dada, mesmo com aquilo que o Senhor já tem falado, não buscamos a Ele em fazer a sua vontade. Antes colocamos em nossos corações empecilhos e barreiras que impedem o mover do Senhor, e assim o Senhor impede também que o inimigo não nos deixe fazer a sua vontade, não só em nossas vidas, irmãos, pois viemos para esta terra em satisfazer a vontade do nosso Senhor, para que o Evangelho seja propalado aos corações endurecidos e entenebrecidos. Assim o Senhor se entregou por nós. E hoje, o dia para o mundo, como o dia dos pais, criado pelo homem, pelo mundo, o Senhor dá um versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, em João 3,16. E assim Ele quer que todos nós venhamos dar a nossa vida em sacrifício ao próximo, pois não há amor maior que este. Não sendo vagarosos, não sendo tardios, pois esta obediência está submetido à força do nosso Senhor, à vontade daquele a qual nos chamou para sermos soldados. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Assim o Senhor nos quer, irmãos,
Fala em Salmos 139, versículos 23 e 24. O Senhor requer isso de todos nós, para que a obra dele se complete, não só na minha, na tua vida, mas na vida daqueles a quais o Senhor tem pressa. Em todo o trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Provérbios 14, 23. A pobreza de espírito, a pobreza de entendimento, de discernimento espiritual, de acharmos que é com a nossa força, que é da nossa maneira, que já entendemos todas as coisas, e nada entendemos, porque não somos capazes de nós mesmos pensarmos coisa alguma. A nossa capacidade vem de Deus, não nossa. Ele é o Senhor. Em Provérbios 16, 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se assim deixarmos Ele dirigir os nossos passos, assim como em Ezequiel 36, o Senhor fala ali no versículo 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Notem que é necessário estar com o Espírito Santo do Senhor. É sempre através do Espírito. A obra nossa tem que ser feita, alicerçada em Cristo, fundamentada em Cristo, através do Espírito Santo do Senhor, buscando a Ele sem cessar, de dia e de noite, meditando em suas palavras, em orações, em súplicas. Volta a cantar. Assim o Senhor requer, irmãos e irmãs, de todos nós. É um mistério a qual, irmãos, devemos buscar, porque por mais, falo por mim mesmo, que já achamos que sabemos, que entendemos, que o Senhor tem usado em mistérios, mas o Senhor quer mais entendimento, o Senhor quer mais entrega. O Senhor quer mais obediência a Ele, a sua voz. Em Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O talaribá de Súria. Aleluia. Assim o Senhor quer, irmãos e irmãs, mais esforço, mais empenho, a permanência em sua presença, fazendo a sua vontade de todo o nosso coração, os caminhos do Senhor, porque se estivermos com o coração voltado para o Senhor, circuncidados pelo Espírito do Senhor, desejaremos somente as coisas do Senhor e nos apartaremos cada vez mais e completamente do mundo e da vontade de fazer e praticar as coisas do mundo. Não há mais desejo nas coisas terrenas e carnais. Em Efésios 4:28, o Senhor já tem trazido nos cultos: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E o Senhor me mostrava desse furto que muitas vezes, irmãos, nos furtamos num compromisso maior com o Senhor, nos esquivando de fazer a sua vontade, mas os desejos dos nossos corações. Fugimos da nossa responsabilidade de buscar ao Senhor enquanto ainda se pode achar, para que as almas venham ter o conhecimento verdadeiro da sua verdade.
É isso que o Senhor quer de todos nós. Não nos apegando nos mistérios somente, não nos apegando no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria, e sem buscar em entender os mistérios que o Senhor quer que venhamos fazer por Ele, para Ele, e não deixar, irmãos, que o inimigo venha sufocar-nos, assim como ele fez e faz a todo momento, quando não queremos orar, quando não queremos examinar a palavra, como não queremos jejuar, para compreender melhor o que o Senhor tem preparado para todos nós. Esse, irmãos, é o que o Senhor pede a todos nós neste momento. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Aleluia. E em Hebreus 13, 21, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Jesus Cristo, a qual seja a glória para todo o sempre. Assim agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. 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 Pastor, Então, pois não. Jesus. Pai do Senhor, irmão Valdir. O missionário Valdir está falando aqui. Sim, missionário Valdir. Estava no banho, mas alguma coisa me incomoda. É sobre, inclusive, essa revelação que o irmão o evangelista Tadeu teve. É uma confirmação do que eu estava pensando. Eu quero falar para o pastor Tadeu e para todos os que estão participando dessa live. Que o Senhor, naquele grande dia, vai requerer os talentos que Ele deu a cada um de nós. Aquele que muito recebeu, também muito será cobrado. Estava tomando banho e Deus está ali, eu tomando banho, mas estou pensando essas coisas, porque às vezes a gente sente a ausência do irmão, falta da presença dos irmãos, mas Deus vai cobrar de cada um de nós naquele dia é as almas, não é mais sabedoria, é o talento que Ele deu. Eu sou analfabeto, eu nem posso, às vezes eu não participo muito porque eu não sei nem ler direito, não sei falar, mas eu sei guardar. E isso que Deus vai querer que Ele joga naquele dia. Ninguém vai poder justificar ninguém. Aquilo que nós semeamos aqui também nós colheremos. A parábola dos talentos vai ser essa. O que tem na mão para mim? Então, irmão, eu falo para mim, eu vejo que a sabedoria que Deus deu para vocês, nem todos têm. Por isso, às vezes, eu me sinto até pequeno no meio de vocês, não quero compartilhar para não atrapalhar, porque eu vejo que a sabedoria que vocês têm é Deus quem deu. E eu não nego isso. Mas muitas vezes a gente prega para aquele, então aí, trocando conhecimento um no outro e daí não está rendendo algo por reino do céu. Eu fico preocupado não só com as suas, com a minha também. É que Deus vai requerer de nós naquele dia. É o sacrifício que Ele deu por nós, e muitas vezes nós também devemos sacrificar de ir buscar as almas que estão no cativeiro, presas. Isso que a evangelista Tadeu está falando aí, Deus está me revelando tudo isso que está falando. A cobrança vai ser individual. Só um homem de Deus são, não é para envadecer ninguém. Mas o Senhor, que Deus deu para você, nem todos têm. Todos, muita gente precisava de ouvir o que vocês têm. Isso é dom de Deus que Deus deu para vocês. São homens que têm o dom da palavra. Eu fico maravilhado de ver vocês falarem. Eu falo assim, meu Deus, tão pequeno para Deus, que a minha esposa, ela compartilha com você mesmo na falta da leitura, que não tem muito, mas ela tem um Espírito Santo que fala por ela e fala por nós, fala por vocês. Mas diante de Deus, pode até ter uma live, mas abre um ponto de pregação para ganhar a alma, cara. Porque as almas estão precisando disso que vocês têm, é talento, é alimento espiritual.
Vocês falando, eu me alimento aqui. Às vezes eu não estou participando, mas estou me alimentando. E a gente vive um dia após dia. O dia de hoje não me salva mais. De amanhã, se eu estiver na presença do Senhor, se eu estiver fazendo o que é reto aos olhos dele, que agrada a ele, é ele que vai me justificar, nem sou eu que me justifico. Às vezes a minha esposa briga comigo, ela fala assim, brigando no sentido de falar. Mas você fica 6, 7 horas no sol, tá fazendo negócio de livro na cabeça, na pele. Eu falo, mas alguém se postou comigo, porque Jesus andava com os mendigos leprosos, eu não sou melhor que ele. Nós nem podemos comparar o sacrifício que Jesus fez, mas vale a pena. O Senhor abriu um ponto de pregação e almas vai se render, porque o Senhor tem o dom da palavra. Poderíamos estar juntos, mas estamos em espírito. Eu agradeço a Deus e falo com o pastor, o evangelista Tadeu. Deus está requerendo, não só dele, mas de todos nós, esse talento e ele descobriu. Eu agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. O Senhor vai cobrar de cada um de nós, amém. Quanto ao ponto de pregação, o Senhor dando a direção. Amém, porque ponto de pregação não é necessariamente igreja, né? Inclusive o Senhor nos levou aqui a alguns pontos de pregação na casa de irmãos que vão abrindo, cedendo espaço. Eu creio que assim nos momentos que o Senhor determinar, e se houver algum ponto fixo também, amém, ele vai direcionar e pode estar usando o irmão. Vamos buscar no Senhor e continuando, porque mesmo com ponto de pregação, o culto pode ser transmitido, assim como já fizemos outras vezes, né? Amém. Amém, irmãos. Então, a sua ausência me incomoda, que eu queria assistir. Amém, irmão. Então, a irmã Conceição e o irmão Valdir, quando terminar o culto, permaneçam aí. Por favor, tem algo para falar da parte do Senhor, mas depois do culto, tá? Amém. E também, antes de começar o culto, o Senhor me deu Isaías 30, irmãos, logo no primeiro versículo, onde fala: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Somente até aqui, aonde a palavra que o Senhor hoje trouxe através dos irmãos, desde o irmão evangelista Felipe até o momento, o Senhor falando de vários temas, todos eles despertando o povo para um concerto, despertando o povo para obedecer, para buscar intimidade, porque nós não somos dessa terra, peregrinos e forasteiros, estranhos de fora, estamos de passagem, irmãos. Só que ainda muitos não entenderam, mas se assim aqueles que estiverem ouvindo derem lugar para que eles quiserem verdadeiramente, o Senhor comunica através do Espírito Santo que convence. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, mas o Senhor envia os dele também para levar a mensagem, para que o Espírito Santo assim faça a obra, como Pedro assim pregou e 3.000 almas se converteram. E é disso que se trata o reino de Deus, o amor ao próximo. Primeiramente, é a salvação, irmão. Mesmo que através de algo material, através de uma doação, através de um prato de comida, o Senhor também venha, através disso, fazer com que o amor de Deus, a palavra de Deus, mas é necessário nós darmos lugar. E hoje, no dia de hoje, o Senhor me fez perceber de uma alma carente, ao qual eu conheci alguns anos atrás, já caminhando com o Senhor, já como missionário.
e a alma em terra seca, e a alma com problemas diversos. E não tive ligação, irmão, para assim levar ali uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, a mensagem de salvação, a mensagem da regeneração, a mensagem que poderia mudar ali o quadro todo, caso ela desse ouvidos. Mas teria feito a minha parte, e assim como esta alma, quanto tantas outras têm passado em nossas vidas, e nós não temos sido testemunhos nem com a nossa vida, nem com o nosso comportamento, e muito menos ainda com as nossas palavras. Talvez com as palavras, sim. As palavras, às vezes, são mais fáceis de proferir do que vivenciá-las. As palavras são mais fáceis de ser faladas e escritas do que realmente transpirar, do que realmente respirar, e ser realmente o bom perfume de Cristo, exalando a fragrância dele, através do Espírito Santo que vive, nos transforma dia após dia, sentindo assim o amor, através até mesmo das mazelas, dos problemas. O quanto as almas precisam, porque se um dia ela nos atingiu, ela quer também atingir a outros. E se ainda não nos atingiu de maneira que nós desejamos a fazer isso, tem algo errado, irmãos, conosco. Porque Deus quer fazer a obra em nós o tempo todo. Deus quer nos ensinar, nos capacitar o tempo todo, mas nós é que impedimos. Quando nós colocamos as barreiras do nosso eu, do nosso pensamento, das nossas opiniões, dos nossos costumes, dos nossos hábitos, das nossas religiões. Quantos querem escutar conselho de homens, mesmo de homens que se dizem de Deus, mas os conselhos realmente têm sido de Deus? Eu tenho feito por onde em dar um passo em direção a Deus todos os dias, a todo tempo, para não ser enganado, clamando pelo discernimento que vem do alto, clamando para conhecer a verdade de Cristo e não ser enganado. Tenho me esforçado ao examinar e meditar na sua lei, porque mesmo sem leitura podemos meditar na sua lei. Temos orado, rasgado o coração, temos buscado o conselho que vem de Deus, a sabedoria do alto através das suas escrituras, através das orações, através da comunicação dele para conosco. Ou temos pegado conselhos do mundo, de igrejas, de homens que se dizem de Deus, mas não vivem e não pregam o que é de Deus. Palavras bonitas, agradáveis é o que tem. Muitas vezes as lágrimas descem, como já desceu comigo, ouvindo um homem que pensava ser de Deus, até que, quando não por ser melhor, a eu dar um passo em buscar, examinar um pouquinho, Deus vai abrindo, descortinando, mostrando que aqueles conselhos não eram de Deus, eram palavras de sabedoria de homem, e não tinha informação, não tinha a demonstração de transformação de espírito, de poder. Transformação naquele que leva a mensagem, transformação naqueles que ouvem mensagem. Se assim receberem a mensagem de Deus, se assim ouvirem a voz de Deus, porque é individual, irmão. É individual, mas acontece que o Senhor nos reúne para sermos como membros de um corpo, da Igreja de Cristo, e cada membro com uma função. Então é necessário que haja um corpo e cada membro. Não estamos aqui exigindo fazer carteirinha, não é dízimo, não é carteirinha, não é isso. É o corpo de Cristo, ao qual muitas vezes vamos à esquerda, vamos a um lado, vamos a outro, em outras igrejas encontramos outros irmãos que fazem parte desse corpo. Também a igreja invisível, a noiva que está se preparando, e quando nos encontramos com irmãos que estão também dando lugar e se preparando, Deus comunica na palavra, comunica dos mistérios, comunica na oração, mas Deus quer nos transformar. É necessário nós darmos ouvidos à voz do Senhor, buscar o conselho que vem dele, a cobertura que vem dele, a cobertura que reveste, a cobertura com alicerce, a cobertura que não tem argamassa, que vai ser desfeita e vai cair e ruir diante das tempestades e da luta. É a argamassa temperada, preparada,
Assim como na obra é necessário fazer ali um revestimento com tempero próprio, como se diz, a próprio jargão aí dos pedreiros. Cada coisa, um piso é feito de uma maneira, o muro é feito de outra, e a própria palavra nos fala que as argamassas mal temperadas irão ruir. Lá em Ezequiel, os profetas que falam só mentira, aqueles que pregam, evangelizam, mas dizem que são de Deus, mas não vivem. Pegam conselhos, ideias, pensamentos de homem, dizem que viu, dizem que há paz, mas não há paz. Aleluia. Se não for com Cristo, Jesus é o príncipe da paz, aquele que firmemente em Cristo. Em Isaías 26 fala que aquele que conserva em paz aquele cuja mente está firme em Cristo, porque confiam nele, buscam nele o conselho, buscam nele a sabedoria, buscam nele o entendimento, o ensinamento, buscam nele a cobertura espiritual. Muitos estão tendo homens aí com cobertura espiritual. Não, eu tenho minha igreja, eu tenho meu pastor, eu estou coberto, a cobertura do pastor, a unção do pastor. Não de brincadeira. O Senhor dá linha na pipa. Quer brincar, quer voar, quer subir, quer descer o Egito e buscar conselho de homem? Então vai. Não é igual nos centros aí, pessoas que buscam entidade, se apossam e fazem coisas que nem sabem o que fizeram, que acabam sendo obrigados ali. O Senhor deixa, mas Ele está o tempo todo nos exortando, o tempo todo nos chamando para ter uma intimidade maior, para ter a ligação maior, para que Ele venha fazer a obra em nossas vidas e através de nós, para que outros também recebam. E quantos se voltando para trás e buscando conselhos de homens, buscando conselhos do Egito, do tempo que estava tudo bem, então procuram aí coach, procuram técnicos, procuram pessoas com a sabedoria desse mundo, achando que vão resolver o seu problema, mas quem vai resolver o teu problema é o Deus, que é a solução. Não importa qual é o problema, seja medicina, seja psicologia, seja financeiro, Deus do impossível. E o impossível para o homem é salvar a si próprio, buscando o conhecimento, a cobertura de homens, voltando-se para as coisas desse mundo, por adversário, porque a força de Faraó é a força do adversário. O adversário tem força porque Deus assim o permitiu, só que a força de Deus ela é maior, a força de Deus é eterna, a rocha eterna da nossa salvação. Se nós não firmarmos com Ele, na intimidade com Ele, na palavra, a intimidade com Ele, buscando a ligação, o que fazer, o que deixar de ser feito, porque diz em Filipenses 2:21, todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Nós buscamos o que é do alto. Colossenses nos exorta a buscar o que é de alto, o alto. Pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Se já ressuscitastes com Cristo, se você já proclamou, já confessou e até mesmo já caminhou, que morreu para este mundo, então persista, prossiga, porque há uma herança eterna, há uma vida abundante de promessas de Deus. Deixemos então o que se foi feito contrário ao Senhor, que foi feito ontem, que foi feito de manhã, que foi feito há 2 horas atrás, e prossigamos para o alvo, esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Uma nova semana, um novo dia, uma nova noite, o milagre de Deus sobre as nossas vidas, nos dando a vida, a oportunidade, o fôlego de vida dado por Ele ainda permanece, porque ainda há obra, porque ainda há um chamado, e assim aqueles que forem chamados assim a estar com Ele, estando na graça, estando na posição, vão estar muito melhores do que aqui estão. E quantos descendo as sepulturas estando indignos? Porque nenhum de nós somos merecedores, mas Ele nos deu esse privilégio, irmão, de viver para Ele, de ver o milagre dele em nossas vidas e ver o milagre dele na vida do próximo. Instrumentos na mão do Senhor, confiaram na paz que havia no Egito, confiando nas coisas que esse mundo propõe, confiando em coisas agradáveis aos ouvidos. E a verdade de Deus tem
feito parte da minha vida. Os conselhos de Deus, a sabedoria do alto, eu tenho obedecido, eu tenho sido incrédulo, e obedecendo só aquilo que eu acho que tem que obedecer, fazendo só aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, e não buscando verdadeiramente intimidade com o Senhor, o Espírito Santo, para que venha falar comigo. Até aqui, irmãos. Perdoem a tosse, Senhor. Até aqui, assim, finalizando as oportunidades. Isso venha a nos fortalecer na fé, na esperança e no amor. Porque tudo passa, mas o amor permanece na eternidade. Porque Deus é amor, mas a justiça dele se cumprirá. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.